Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 19. Ó Rei, o Senhor Shiva, Narada, o sábio entre os semideuses, e Kapila, a encarnação de Deus, todos conhecem muito confidencialmente suas glórias, através de contato direto. Significado: os devotos puros do Senhor são todos bhavas, ou pessoas que conhecem as glórias do Senhor, em diferentes serviços amorosos transcendentais. Assim como o Senhor tem inumeráveis expansões de sua forma plenária, há inumeráveis devotos puros do Senhor, que estão ocupados no intercâmbio de serviço em diferentes disposições. Ordinariamente, há 12 grandes devotos do Senhor, a saber, Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Shukadev Goswami, Bali Maharaj e Yamaraj. Bhishmadeva, embora seja um deles, mencionou apenas 3 nomes importantes, dos 12 que conhecem as glórias do Senhor. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, um dos grandes acharyas na era moderna, explica que a Anubhava, ou a glória do Senhor, é primeiramente apreciada pelo devoto em êxtase, manifestando sintomas de perspiração, tremor, choro, erupções corpóreas, etc., que são depois acrescentados pela compreensão fixa das glórias do Senhor. Essas diferentes compreensões de bhavas são reciprocadas entre Yashoda e o Senhor, atando o Senhor com cordas, e quando o Senhor dirige a quadriga no intercâmbio de amor com Arjuna. Essas glórias do Senhor são exibidas em sua subordinação diante de seus devotos, e este é outro aspecto das glórias do Senhor. Shukadev Goswami e os Kumaras, embora situados na posição transcendental, foram convertidos por outro aspecto de bhava e tornaram-se devotos puros do Senhor. As tribulações impostas pelo Senhor aos devotos constituem outra reciprocação de bhava transcendental entre o Senhor e os devotos. O Senhor diz: eu ponho meu devoto em dificuldade, e assim o devoto torna-se mais purificado na reciprocação transcendental de bhava comigo. Colocar o devoto em problemas materiais implica em liberá-lo das relações materiais ilusórias. As relações materiais baseiam-se na reciprocação de desfrute material, que depende principalmente de recursos materiais. Portanto, quando os recursos materiais são tirados pelo Senhor, o devoto é 100% atraído ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Desse modo, o Senhor arrebata a alma condicionada do atoleiro da existência material. As tribulações oferecidas pelo Senhor a seu devoto são diferentes das tribulações resultantes da ação viciosa. Todas essas glórias do Senhor são especialmente conhecidas pelos grandes Mahajanas, como Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara e Bhishma, como se mencionou acima, e podemos nos capacitar a compreendê-las pela graça deles. Verso 20. Ó Rei, aquela personalidade que unicamente por ignorância pensa ser teu primo materno, teu muito querido amigo, bem-querente, conselheiro, mensageiro, benfeitor, etc., é essa mesma personalidade de Deus, Shri Krishna. Significado: o Senhor Shri Krishna, embora agindo como primo
irmão, amigo, bem-querente, conselheiro, mensageiro, benfeitor, etc., dos Pandavas, era mesmo assim a suprema personalidade de Deus. Por sua misericórdia sem causa e favor para com seus devotos imaculados, ele executa todos os tipos de serviço, mas isso não significa que ele muda sua posição como a pessoa absoluta. Pensar que ele é um homem comum é a espécie mais grosseira de ignorância. Verso 21. Sendo a absoluta personalidade de Deus, ele está presente no coração de todos. Ele é igualmente bondoso para com todos e está livre do falso ego, da diferenciação. Portanto, qualquer coisa que ele faça está livre do inebriamento material. Ele é equânime. Significado: por ele ser absoluto, não há nada diferente dele. Ele é Kaivalya, não há nada exceto ele mesmo. Tudo e todos são manifestações de sua energia. E assim ele está presente em toda parte através de sua energia, não sendo diferente dela. O Sol se identifica com cada polegada de raios solares e com todas as partículas moleculares de seus raios. Analogamente, o Senhor distribui-se através de suas diferentes energias. Ele é Paramatma, ou a super-alma, presente em todos como orientador supremo, e, portanto, ele já é o condutor e conselheiro de todos os seres vivos. Portanto, quando ele se manifesta como quadrigário de Arjuna, não há mudança em sua exaltada posição. É unicamente o poder do serviço devocional que o revela como quadrigário ou mensageiro. Uma vez que ele nada tem a ver com a concepção material da vida, porque ele é a absoluta identidade espiritual, para ele não há ação superior ou inferior. Sendo a absoluta personalidade de Deus, ele não tem falso ego, e assim não se identifica com nada diferente de si. Nele, a concepção material de ego é equilibrada. Portanto, ele não se sente inferior por tornar-se o quadrigário de seu devoto puro. É glória singular do devoto puro fazer com que se torne objeto de serviço do Senhor afetuoso. Verso 22. Todavia, apesar de ser igualmente bondoso para com todos, ele vem benevolamente diante de mim, enquanto estou encerrando minha vida, pois sou seu servo resoluto. Significado: o Senhor Supremo, a absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna, apesar de ser igual com todos, é ainda mais inclinado a seus devotos resolutos, que são completamente rendidos e não conhecem ninguém mais como seu mestre e protetor. Ter fé inquebrantável no Senhor Supremo, como protetor, amigo e mestre, é a condição natural de vida eterna. Uma entidade viva é feita de tal modo, pela vontade do Todo-Poderoso, que ela é muito feliz quando se coloca numa condição de dependência absoluta. A tendência oposta é a causa da queda. A entidade viva tem essa tendência de cair. A entidade viva tem essa tendência de cair em virtude de se identificar falsamente como completamente independente para senhorar-se do mundo material. A causa fundamental de todos os problemas está no falso egoísmo. Uma pessoa deve voltar-se para o Senhor em todas as circunstâncias. O aparecimento do Senhor Krishna no leito de morte de Bhishmaji deve-se ao fato dele ser um devoto resoluto do Senhor. Arjuna tinha certa relação corpórea com Krishna, porque acontecia que o Senhor era seu primo materno.
Mas Bhishma não tinha tal relação corpórea. Portanto, a causa da atração devia-se à relação íntima da alma. Contudo, porque a relação do corpo é muito agradável e natural, o Senhor se compraz mais quando é tratado como filho de Maharaj Nanda, o filho de Yashoda, o amante de Radharani. Essa afinidade devida à relação corpórea com o Senhor é outro aspecto da reciprocação de serviço amoroso com o Senhor. Bhishmadeva é consciente dessa doçura do humor transcendental, e por isso ele gosta de dirigir-se ao Senhor, como Vijaya Sakhe, Partha Sakhe, etc., exatamente como Nanda Nandana ou Yashoda Nandana. A melhor maneira de estabelecer nossa relação em doçura transcendental é aproximar-nos dele através de seus devotos reconhecidos. Não devemos tentar estabelecer a relação diretamente. Deve haver um intermediário que seja transparente e competente para levar-nos ao caminho correto. Verso 23. A personalidade de Deus, que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação, e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas, no momento em que ele abandona o corpo material. Significado: Yoga significa concentração da mente desapegada de todos os outros temas. E, na verdade, essa concentração é samadhi, ou ocupação 100% no serviço ao Senhor. E aquele que concentra sua atenção desta maneira chama-se um yogi. Tal devoto yogi do Senhor ocupa-se 24 horas por dia no serviço ao Senhor, de modo que toda sua atenção fica absorta em pensamentos sobre o Senhor, nas 9 modalidades de serviço devocional, a saber, ouvir, cantar, lembrar, adorar, orar, tornar-se servo voluntário, executar ordens, estabelecer uma relação amistosa e oferecer tudo o que se possua para o serviço ao Senhor. Através de tal prática de yoga, ou união no serviço ao Senhor, a pessoa é reconhecida pelo próprio Senhor, como se explica no Bhagavad Gita a respeito do mais elevado estágio de perfeição de Samadhi. O Senhor chama um devoto raro assim, de o melhor entre os yogis. Esse yogi perfeito é capacitado pela divina graça do Senhor a concentrar sua mente no Senhor com um senso perfeito de consciência. E assim, por cantar seu santo nome antes de abandonar o corpo, o yogi é transferido imediatamente pela energia interna do Senhor a um dos planetas eternos, onde não há possibilidade de vida material e seus fatores concomitantes. Na existência material, o ser vivo tem que suportar as condições materiais das 3 espécies de misérias, vida após vida, de acordo com seu trabalho fruitivo. Tal vida material se produz unicamente por causa dos desejos materiais. O serviço devocional ao Senhor não mata os desejos naturais do ser vivo, mas eles são aplicados à justa causa do serviço devocional. Isso qualifica o desejo de ser transferido ao céu espiritual. O general Bhishmadeva está se referindo a um tipo particular de yoga chamado Bhakti Yoga. E ele teve a fortuna de ter o Senhor diretamente em sua presença, antes que abandonasse seu corpo material. Portanto, ele desejou, nos versos seguintes, que o Senhor permanecesse diante de sua vista. Verso 24. Que meu Senhor, que tem 4 mãos
e cujo rosto de lótus belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo. Bondosamente espere por mim, no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Significado: Bhishmadeva sabia bem que o Sr. Krishna é o Narayana original. Sua deidade adorável era o Narayana de 4 mãos. Mas ele sabia que o Narayana de 4 mãos é uma expansão plenária do Sr. Krishna. Indiretamente, ele desejava que o Sr. Shri Krishna se manifestasse em seu aspecto de Narayana de 4 mãos. Um Vaishnava é sempre humilde em seu comportamento. Embora fosse 100% certo que Bhishmadeva estava se aproximando de Vaikuntha Dhama, logo após deixar seu corpo material, ainda assim, como um Vaishnava humilde, ele desejou ver o belo rosto do Senhor, pois após abandonar o presente corpo, ele poderia não estar mais em condições de ver novamente o Senhor. Um Vaishnava não é presunçoso, embora o Senhor garanta a seu devoto puro a entrada em sua morada. Aqui Bhishmadeva diz: enquanto eu não abandono este corpo. Isso significa que o grande general abandonaria o corpo por sua própria vontade. Ele não estava sendo forçado pelas leis da natureza. Ele era tão poderoso que podia permanecer em seu corpo enquanto desejasse. Ele obteve essa bênção de seu pai. Desejou que o Senhor permanecesse diante de si, em seu aspecto de Narayana de 4 mãos, para que se concentrasse nele e assim ficasse no êxtase dessa meditação. Então, sua mente se santificaria pelo pensamento sobre o Senhor. Dessa forma, ele não se importava como e para onde ele iria. Um devoto puro nunca está muito ansioso para voltar ao reino de Deus. Ele depende inteiramente da boa vontade do Senhor. Ele fica igualmente satisfeito, mesmo que o Senhor deseje que ele vá para o inferno. O único desejo que um devoto puro acalenta é que possa estar sempre com a atenção absorta em pensar nos pés de lótus do Senhor, despreocupadamente. Bhishmadeva queria apenas isto, que sua mente se absorvesse em pensar no Senhor, e que ele morresse assim. Essa é a maior ambição de um devoto puro. Verso 25. Suta Goswami disse: Maharaj Yudhishthira, após ouvir Bhishmadeva falar naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Significado: Bhishmadeva, falando em tom suplicante, convenceu Maharaj Yudhishthira de que morreria muito em breve. E Maharaj Yudhishthira foi inspirado pelo Sr. Shri Krishna a perguntar-lhe sobre os princípios da religião. O Sr. Shri Krishna inspirou Maharaj Yudhishthira a interrogar Bhishmadeva na presença de muitos grandes sábios, indicando assim que um devoto do Senhor como Bhishmadeva, embora aparentemente vivendo como um homem mundano, é sobremaneira superior a muitos grandes sábios, mesmo a Vyasadeva. Outro ponto é que Bhishmadeva, naquela ocasião, estava não somente deitado num leito de morte de flechas, mas também estava muito aflito por causa daquele estado. Não se deveria ter-lhe feito nenhuma pergunta naquele momento. Mas o Sr. Shri Krishna queria provar que seus devotos puros são sempre sãos de corpo e mente, em virtude da iluminação espiritual. E assim, em quaisquer circunstâncias, um devoto do Senhor está em perfeitas condições de falar do caminho correto da vida. Yudhishthira
também preferiu resolver suas questões problemáticas indagando a Bhishmadeva, ao invés de perguntar a qualquer outra pessoa ali presente que fosse aparentemente mais erudita que Bhishmadeva. Tudo isso se deve ao arranjo do grande portador da roda, o Senhor Shri Krishna, que estabelece as glórias de seu devoto. O pai gosta de ver o filho tornar-se mais famoso que ele mesmo. O Senhor declara muito enfaticamente que a adoração a seu devoto é mais valiosa que a adoração ao próprio Senhor. Verso 26. Diante da pergunta de Maharaj Yudhishthira, Bhishmadeva primeiramente definiu todas as classificações de castas e ordens de vida, em função das qualificações individuais. Depois, ele descreveu sistematicamente, em duas partes, a neutralização através do desapego e a interação através do apego. Significado: a concepção de 4 castas e 4 ordens de vida, como planejadas pelo próprio Senhor, Bhagavad Gita 4.13, destina-se a acelerar as qualidades transcendentais da pessoa individual, para que ela possa gradualmente compreender sua identidade espiritual e assim agir de modo adequado, para livrar-se do cativeiro material ou da vida condicionada. Em quase todos os Puranas, o tema é descrito no mesmo espírito, e assim também no Mahabharata ele é mais elaboradamente descrito por Bhishmadeva, no Shanti Parva, a partir do 60º capítulo. O Varnashrama Dharma é prescrito para o ser humano civilizado, simplesmente como meio para treiná-lo a que termine exitosamente a vida humana. A autorrealização se distingue da vida dos animais inferiores, ocupados em comer, dormir, temer e acasalar-se. Bhishmadeva aconselhou para todos os seres humanos 9 qualificações. 1. Não ficar irado. 2. Não mentir. 3. Distribuir a riqueza igualmente. 4. Perdoar. 5. Gerar filhos apenas com sua esposa legítima. 6. Ser puro na mente e aciado no corpo. 7. Não ser hostil com ninguém. 8. Ser simples. E 9. Manter sempre seus servos ou subordinados. Uma pessoa não pode ser chamada de civilizada sem adquirir as qualidades preliminares acima mencionadas. Além dessas qualidades, os Brahmanas, homens inteligentes, os homens administrativos, a comunidade mercantil e a classe trabalhadora devem adquirir qualidades especiais de acordo com os deveres ocupacionais mencionados em todas as escrituras védicas. Para os homens inteligentes, controlar os sentidos é a qualificação mais essencial. Nisto se baseia toda a moralidade. A indulgência sexual, mesmo com a esposa legítima, também deve ser controlada, e desse modo o controle familiar suceder-se-á automaticamente. Um homem inteligente abusa de suas grandes qualificações, se não segue o modo de vida védico. Isso significa que ele deve fazer seriamente um estudo das literaturas védicas, especialmente do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita. Para aprender o conhecimento védico, é preciso aproximar-se de alguém que esteja 100% ocupado no serviço devocional. Não se deve fazer coisas que são proibidas nos Shastras. Uma pessoa não pode ser um mestre se ela fuma ou bebe. No sistema moderno de educação, a qualificação acadêmica do professor
é levada em consideração, sem se avaliar sua vida moral. Portanto, o resultado da educação é o abuso da inteligência de muitas maneiras. O kshatriya, o membro da classe administrativa, é especialmente aconselhado a dar caridade e a não aceitar caridade em nenhuma circunstância. Os administradores modernos angariam votos para ascender a certos postos políticos, mas nunca dão caridade aos cidadãos, em nenhuma função estatal. Isso é justamente o inverso dos preceitos dos Shastras. A classe administrativa deve ser bem versada nos Shastras, mas não deve exercer a profissão de mestre. Os administradores nunca devem fingir, tornar-se não violentos e, por conseguinte, irem para o inferno. Quando Arjuna quis tornar-se um covarde não violento no campo de batalha de Kurukshetra, ele foi severamente repreendido pelo Sr. Krishna. O Senhor degradou Arjuna, naquele momento, ao status de homem incivilizado, por causa de sua confessa aceitação do culto da não-violência. A classe administrativa deve ser pessoalmente treinada na educação militar. Os covardes não devem ser elevados ao trono presidencial unicamente por causa de números de votos. Os monarcas eram, todos, personalidades cavalheirescas, e, portanto, a monarquia deve ser mantida, contanto que o monarca seja regularmente treinado nos deveres ocupacionais de um rei. Na luta, o rei ou o presidente nunca devem voltar ao lar, sem serem feridos pelo inimigo. O assim chamado rei de hoje em dia nunca visita o campo de batalha. Ele é muito hábil em encorajar artificialmente as forças armadas, na esperança de falso prestígio nacional. Assim que a classe administradora converte-se numa gangue de mercadores e operários, toda a maquinaria do governo torna-se corrupta. Os Vaishyas, ou membros das comunidades mercantis, são especialmente aconselhados a proteger as vacas. Proteção às vacas significa aumentar os produtos do leite, ou seja, coalhada e manteiga. Agricultura e distribuição de alimentos são os deveres primários da comunidade mercantil, apoiada pela educação no conhecimento védico e treinada a dar caridade. Assim como os kshatriyas recebiam o encargo da proteção aos cidadãos, os Vaishyas encarregavam-se da proteção aos animais. Os animais nunca devem ser mortos. A matança de animais é sintoma de uma sociedade bárbara. Para um ser humano, os produtos agrícolas, frutas e leite são alimentos suficientes e compatíveis. A sociedade humana devia dar mais atenção à proteção aos animais. A energia produtiva do trabalhador é mal usada quando ele é ocupado em empreendimentos industriais. As indústrias de várias espécies não podem produzir as necessidades essenciais do homem, a saber, arroz, trigo, grãos, leite, frutas e vegetais. A produção de máquinas operatrizes e ferramentas aumenta o modo de vida artificial de uma classe de proprietários interessados e mantém milhares de homens à míngua e na inquietação. Esse não deve ser o padrão da civilização. A classe Shudra é menos inteligente e não deve ter independência. Eles destinam-se a prestar serviço sincero aos 3 setores superiores da sociedade. A classe Shudra pode alcançar todos os confortos da vida, simplesmente prestando serviço às classes superiores. Prescreve-se especialmente que um Shudra nunca deve acumular dinheiro. Tão logo os Shudras acumulem riquezas, elas serão mal utilizadas para atividades pecaminosas, como vinho, mulheres e jogos.
vinho, mulheres e jogo de azar indicam que a população está degradada a uma qualidade inferior à do Shudra. As castas superiores devem sempre zelar pela manutenção dos Shudras e devem fornecer-lhes roupas velhas e usadas. Um Shudra não deve deixar seu senhor quando ele esteja velho e inválido, e o senhor deve manter os servos satisfeitos sob todos os aspectos. Os Shudras devem, em primeiro lugar, ser satisfeitos com alimentação suntuosa e roupas, antes da execução de qualquer sacrifício. Nessa era, muitas funções são mantidas, com gastos de milhões, mas o pobre trabalhador não é alimentado suntuosamente, nem recebe caridade, roupas, etc. Assim, os trabalhadores ficam insatisfeitos e, desse modo, promovem agitação. Os Varnas são, por assim dizer, classificação de diferentes ocupações. E Ashrama Dharma é o progresso gradual no caminho da autorrealização. Ambos estão interrelacionados e um é dependente do outro. O principal propósito do Ashrama Dharma é despertar conhecimento e desapego. O Brahmacharya Ashrama é a base de treinamento para candidatos em perspectiva. Nesse ashrama, aprende-se que este mundo material não é o lar verdadeiro do ser vivo. As almas condicionadas, sob o cativeiro material, são prisioneiras da matéria, e por isso a autorrealização é a meta derradeira da vida. Todo o sistema de Ashrama Dharma é um meio de desapego. Aquele que não consegue assimilar este espírito de desapego recebe a permissão de assumir a vida familiar com o mesmo espírito de desapego. Portanto, aquele que obtém desapego pode de imediato adotar a quarta ordem, ou seja, a renunciada, e assim viver unicamente de caridade, para não acumular riqueza, mas apenas para manter-se vivo para a realização última. A vida familiar é para quem está apegado, e as ordens de vida, Vanaprastha e Sannyasa, são para aqueles que são desapegados da vida material. O Brahmacharya Ashrama destina-se especialmente a treinar tanto o apegado quanto o desapegado.